Heaven's Gate é um western que se passa em uma região do Wyoming no final do século XIX e mostra um grupo de proprietários de terra que decidem matar alguns imigrantes daquela região e o xerife de um condado daquela área decide ajudar os imigrantes a reagir a esse ataque. Essa obra se tornou muito icônica porque vai lidar com dois grandes temas e dois grandes gêneros do cinema americano. Vai lidar com o western e com a guerra. Na verdade, vai lidar com grandes temas e heranças do cinema americano de modo geral. Apesar de ser uma narrativa mais clássica e até um pouco novelesca, os personagens expõem as suas intenções de modo muito sutil, o que lembra alguns personagens do John Ford e o modo que lida com cenários grandiosos, com situações épicas e grandiosas e, ao mesmo tempo, conserva um tom intimista e emocionalmente tocante, remete muito ao Griffith. Então, ele dialoga muito bem com grandes heranças de modo geral. Não é uma obra épica que usa as cenas grandiosas como um simples apelo espetacular. Não quer apenas mostrar que consegue fazer boas cenas com vários figurantes e com vários elementos. Ele faz isso muito bem. Ele tem sim esse apelo grandioso, mas também tem um lado muito sutil e muito íntimo. O modo como os personagens se portam possui um lirismo, possui detalhes muito específicos. No início, por exemplo, tem uma cena de dança que lembra muito aquelas cenas mais ritualizadas do John Ford. As pessoas não estão simplesmente dançando, estão dando vida a uma tradição, estão perpetuando isso em detalhes bastante minuciosos. Um dos aspectos mais inventivos do Michael Cimino, de modo geral, é como ele conseguia transitar por várias possibilidades de cinema. Ele explorava elementos mais simples e até primitivos, como também elementos mais épicos, grandiosos e exagerados. Tem uma cena que mostra um imigrante sendo morto que evidencia isso bem. Você vê a sombra de um cara com um chapéu atrás de um lençol. Você reconhece essa figura mítica do cowboy através de uma sombra, o que remete até a algo de pré-cinema, remete até a teatro de sombras, algo mais grandioso. O cowboy atira, o tiro atravessa o lençol, atravessa essa tela, digamos assim, e atinge o homem de modo bem gráfico e exagerado. O Cimino resolve a cena de modo muito visual e que nos remete tanto a elementos essenciais do cinema, do espetáculo do cinema, e a elementos mais violentos e mais gráficos. No geral, ele vai lidar muito bem com essas duas coisas nesse filme. Nas partes que envolvem lutas e combates, nas partes que remetem mais à guerra, ele faz cenas de mortes muito gráficas, cenas mais cruas, porém sempre com uma sensibilidade e até com uma delicadeza. O que pode soar paradoxal, mas que, de algum modo, acaba sendo a tônica do trabalho dele. No Ano do Dragão, ele também faz cenas de mortes bem gráficas e cruas, ao mesmo tempo que romantiza alguns aspectos da narrativa. Acho que poucos diretores conseguem transitar por esses dois extremos tão bem como ele transitava, conseguem dialogar com tantas dimensões do cinema sem perder uma unidade.
conseguem basicamente usar as possibilidades do cinema de modo tão amplo. E apesar dessa obra ter sido um fracasso quando foi lançada, e, de certo modo, até marcar o fim da nova Hollywood, marcar o fim daquela era em que a indústria confiava em trabalhos mais autorais, apesar disso, é uma obra que depois ganhou o lugar que merece e que hoje, com certeza, deve ser conhecida por todo apreciador de um bom cinema.